Olá, sejam bem-vindos, meus amigos. Estamos aqui de volta mais uma vez para irmos a fundo ao cosmos, o universo nerd. Legend of the Galactic Heroes é uma série de novels de ficção científica escrita por Yoshiki Tanaka entre 82 e 87. Elas foram publicadas pela Tokyo Shogakukan entre 82 e 89 em 10 volumes. O primeiro livro ele venceu a categoria de melhor novel de 88, o prêmio japonês Seiun Award. Em julho de 2015, uma adaptação dessas novelas foi anunciada pela editora americana Viz. A obra ela já foi adaptada para muitos outros formatos, como anime, que é o que vamos falar hoje, mangá, musicais, games, e é também rumores uma adaptação live action por uma produtora chinesa. Provavelmente você nunca deve ter ouvido falar dessa série, mas fique você sabendo, meu amigo, minha amiga, que essa obra, esse anime, é considerado por muitos como o melhor anime de todos os tempos. E sem dúvida o mais influente. Ele também é conhecido como LOGH, L-O-G-H. Legend of the Galactic Heroes é uma série baseada nesses 10 livros que eu menciono para vocês, que também foi escrita pelo mesmo autor, Jason Senki, que também é outra obra muito popular e influente. Eu sou o Kleber e hoje, em nossa viagem pelo cosmos, nós vamos explorar justamente isso, essa magnífica obra, Legend of the Galactic Heroes. Então, meus amigos cosmonautas, juntem-se a mim, venham em minha nave estelar junto comigo e vamos juntos descobrir os motivos para assistir Legend of the Galactic Heroes. Com inúmeras adaptações, a primeira parte do anime ela foi dirigida por Nobuo Ishiguro, que foi diretor de alguns dos maiores clássicos dos animes. O filme Legend of the Galactic Heroes, My Conquest of the Sea of the Stars, estreou em 6 de fevereiro de 1988 e narra o primeiro embate entre os dois protagonistas da série. O longa foi bem recebido entre a crítica e o público, e no mês seguinte foi lançado em OVA o primeiro de 110 episódios de uma obra-prima, que é a série Legend of the Galactic Heroes. O anime original de Legend of the Galactic Heroes possui 110 episódios, como eu acabei de falar, que foram lançados para o mercado de vídeo japonês. Na época era o VHS ou o Laserdisc. Ou seja, era em formato de OVA. OVA é a sigla para Original Video Animation, que é um formato de animação que consiste em um ou mais episódios de anime lançados diretamente para o mercado de vídeo, sem prévia exibição na televisão ou nos cinemas. O primeiro OVA que foi feito foi Dallos, do estúdio Pierrot, em 1983. Nos anos 80, o princípio da década de ouro do formato, os OVAs eram sinônimo de títulos de curta duração e enorme qualidade técnica, com narrativas completamente originais e algumas sendo essas até mesmo experimentais. Só que com o passar do tempo, o propósito dos OVAs na indústria mudou drasticamente nas últimas décadas. Agora, voltando à série, ao anime, Legend of the Galactic Heroes, ele recebeu um tratamento especial na animação, algo que hoje em dia não é tão mais notável assim. Ele foi produzido entre dezembro de 88 e março de 97, com lançamento direto para vídeo. E já foi uma produção hoje considerada antiga. Mas isso não a torna ruim, muito pelo contrário. Ela ainda encanta gerações de fãs e já na época do lançamento dela, tanto o público quanto a crítica notaram que essa obra era especial, diferente das demais. Começando por um detalhe muito interessante, importante, que é sua trilha sonora. Técnico, rap, hip hop, pop, rock, não.
música clássica. Sim, a trilha sonora toda do anime é feita por música clássica, com artistas como Wagner, Mozart, Beethoven, entre outros. Só para citar, em um dos filmes, se não me engano o primeiro, e logo no começo do anime, do filme, é tocado todo o bolero de Ravel inteirinho numa batalha épica, com centenas de naves espaciais se degladiando simultaneamente. Detalhe. Mas qual a história desse anime? Você deve estar se perguntando. Race for Galactic Heroes é uma space opera, se passa no espaço. Ela nos mostra uma galáxia dividida entre duas nações, em guerra há 150 anos. O monárquico Império Galáctico e a Republicana Aliança de Planetas Livres. O foco na trama, porém, se concentra em dois protagonistas. Cada qual um militar de alta patente do exército de sua nação. Primeiramente temos Reinhard von Lohengrin e Ian Welling. Agora, diferente de Star Wars, que seria uma comparação mais aproximada de alguma coisa mais conhecida por nós, Race for Galactic Heroes não tem uma visão maniqueísta das coisas, como Star Wars tem. Tematicamente falando, a série ela é essencialmente sobre como cada sistema de governo pode ter suas vantagens e suas desvantagens. Certamente que a ditadura pode trazer imenso ao povo, isso não tem discussão, isso é inquestionável. Isso quando seu governante é um déspota. Mas também é legal que ela pode trazer mudanças muito mais rapidamente do que outros sistemas. Já a democracia representativa pode dar poder ao povo, mas se este só escolhe os mais corruptos, inaptos e egoístas, incapazes, que vantagem se trouxe? Hein? E são perguntas desse tipo que são levantadas ao longo de todo o anime. E sim, nunca temos uma resposta clara, objetiva, direta, que é algo para cada um de nós considerar conforme sua convicção. A série ela gira em torno de ambiente de embate de ideias. Cada nação sendo governada por um sistema político radicalmente distinto um do outro. De um lado, temos a monarquia absolutista, na qual as decisões são tomadas pelo arbítrio absolutista de um líder vitalício. Ao passo que, do outro lado, temos uma democracia representativa, na qual apenas alguns indivíduos são eleitos pelo povo para governarem por apenas alguns anos. E qual deles é o melhor? Império, ditadura, democracia, república. O anime ele é bem claro e direto em mostrar que, para todos os efeitos, nenhum dos dois. Nenhum deles é. E abandonando qualquer visão maniqueísta, aqui é mostrado para nós como cada sistema, tanto uma ditadura como uma democracia, possui pontos positivos e negativos. Se por um lado, a democracia pode dar mais poder ao povo, por outro lado, uma ditadura vai permitir reformas, mudanças muito mais rapidamente do que uma democracia. No início do anime, nenhuma das nações é exatamente uma utopia. E justamente o contrário, ambas partindo de problemas bastante similares. De um lado, vemos um império, uma nobreza, que faz festas, bailes, enquanto manda seus soldados para uma guerra inacabável há 150 anos. E do outro lado, nós vemos políticos da aliança que incitam, mandam seus jovens, seu povo ao combate, enquanto eles, os líderes, ficam sentados em seus seguros e seus gabinetes confortáveis com ar-condicionado. E aí? Quem é melhor? Difícil. E com essa mensagem,
A série passa aqui uma mensagem bem forte, que é o ponto principal da série, da narrativa dela. É de que o sistema político pouco importa. O que interessa é quem toma as decisões. Quem são os líderes? Líderes corruptos, inaptos, egocêntricos serão um problema. Pouco importa se você está falando de uma democracia ou de uma ditadura. Um ditador esclarecido e benevolente, ele pode trazer a bonança, mas um tirano, ele só vai trazer a opressão para o seu povo. Se um povo engajado pode eleger líderes competentes, pelo outro lado, um povo alienado, inculto, sem educação, só vai escolher qual o próximo político para lhe roubar. Eu não sei porquê, mas isso me soa muito familiar, viu? Não sei porquê, viu? Onde que me lembra algum lugar que eu conheço, não sei onde é, viu? Bom, voltando. Não é à toa que a história, no caso a disciplina história, ela tem um papel fundamental na obra. Inclusive 2 episódios inteiramente dedicados a serem uma espécie de documentário onde explica em detalhes como foi que a humanidade chegou ao ponto que chegou. Do nosso presente atual até o futuro distante, aquele cenário foi sendo moldado pelas ações humanas. E lembra o espectador disso, serve como um reconforto e ao mesmo tempo como um aviso das decisões que nós tomamos. Um outro tema abordado no anime com uma maestria de primeira é o fanatismo religioso. Isso é mostrado através do culto da terra, que é uma exploração do fanatismo religioso e do terrorismo como ferramenta política. Fezan é uma exploração das consequências de um capitalismo exacerbado, seja isso na sua faceta mais positiva, a da liberdade, ou de sua faceta mais negativa, de uma lógica de venda e lucro que supera qualquer outro ideal ou pessoa. O próprio Yang Welling serve como uma exploração de ideia de que pessoas são mais propícias a seguir outras pessoas do que ideais ou ideologias. E só para citar alguns temas que são descritos, são abordados ao longo do anime. E é justamente essa verdade de temas que faz desse anime uma obra relevante mesmo para os dias atuais. Porém, é importante a gente lembrar o seguinte: essa é uma obra dos anos 80. E como tal, ela reflete, assim como qualquer obra, a época em que ela foi desenvolvida. Quando o anime saiu, lá nos anos 80, o mundo estava em plena Guerra Fria. Enquanto de alguma forma a oposição, a Aliança Império mimetiza a oposição Estados Unidos e União Soviética, a existência na obra de uma galáxia justamente dividida em 2 facções bem definidas, soa como influenciada diretamente pelo contexto político da época. Porém, essa temática não estão sujeitas a essas limitações. E é justamente por isso que é muito mais vantajoso o enfoque nelas. Assim mesmo que essas previsões sobre o futuro se mostram corretas, os temas ainda assim poderão ressoar por diversas gerações a vir, que é exatamente o que ocorre com o livro do Borat Heroes. Ao trazer para o cerne da história temas como o embate de ideologias, a guerra e suas variadas consequências, diferentes formas de fazer política e por aí vai, o anime consegue atingir o caráter muito mais atemporal, tanto que ainda hoje se fala dele, passado quase 40 anos do seu lançamento do primeiro episódio. A série, porém, tem muitos personagens. De um modo geral, os mais importantes são muito bem trabalhados, sendo personagens bastante humanos, com suas próprias convicções e ideologias, personalidades distintas e mesmo defeitos bem interessantes. Lá ninguém é santinho, não. Todo mundo tem virtudes e defeitos. As interações entre os personagens também são muito bem feitas, sobretudo na medida que elas refletem as várias relações existentes. Em meio a esse vasto elenco,
encontramos desde relações de amizade, companheirismo, amor, respeito, até relações de apatia, rancor, inveja, e a forma como os personagens agem, interagem uns com os outros, muito bem evidencia isso. Por se tratar de uma guerra, nós temos o quê? Morte. Muitas mortes no anime. E esse pode surpreender por matar mesmo personagens de uma importância muito grande para a trama. Para tanto faz com que importa, pouco importa se quantas batalhas os personagens sobrevivam. Sempre fica aquela sensação de que, de repente, aquela pode ser a última batalha de alguém. Diferente de algumas obras que fazem o impossível para garantir que os seus protagonistas, os personagens principais, sempre saiam incumes, invictos, das mais diversas situações com vida, no máximo que eles aceitam é introduzir um novo personagem, daí 2, 3 episódios, esse personagem ser morto. E em Lord of Galactic Heroes isso não acontece. E isso certamente é uma lufada de ar fresco, porque promove que aquela batalha, aquele instante, pode ser realmente o último daquele personagem, por mais principal que ele seja. E as batalhas, falando nelas, que são muitas, afinal estamos falando de uma guerra que acontece no anime, elas acontecem com milhares, até dezenas de milhares de naves espaciais. Nós falamos às vezes de batalhas com milhões de soldados espalhados em centenas de naves, milhares de naves espaciais. E caças também, se enfrentando nas profundezas do vazio do espaço. Agora, se você, meu caro amigo, minha cara amiga, está esperando batalhas épicas a lá Star Wars, sinto muito. Não é isso que você vai encontrar em Lord of Galactic Heroes. As batalhas são mostradas muito mais do ponto de vista da estratégia do que da ação. Até existe ação, mas ela não é o foco do anime. E é muito, mas muito importante ter isso em mente ao assistir. Agora, em 2015 foi anunciado um reboot da série, com lançamento para 2017. Só que o lançamento foi adiado para 2018 e em 3 de abril de 2018 foi lançado o primeiro episódio de Legend of the Galactic Heroes Genuine Tease. Esse reboot ele conta exatamente a mesma história que a série dos anos 80, mas de maneira um pouco mais dinâmica e ágil, a qual contribui para os animes no momento que eles não têm tanto tempo assim para se estender durante tantos episódios. E nesse momento ela conta com 48 episódios, divididos em 4 temporadas de 12 episódios. O reboot ele foi feito pelo estúdio IG. Esse estúdio é o mesmo responsável por alguns clássicos modernos do anime, como Ghost in the Shell. E a boa notícia, esse reboot de Legend of Galactic Heroes está disponível no Brasil através do Crunchyroll. Então, se você tem esse serviço de streaming, vá lá, assista Legend of Galactic Heroes. Esse reboot está com uma animação fantástica, maravilhosa. E quando se você olhar a animação dos 80, vai ser uma animação da época, ultrapassada pelos padrões de hoje. Não, esse reboot está com uma animação magnífica, fantástica, de encher os olhos. Eu recomendo. Em suma, personagens cativantes em um universo extremamente bem explorado e um roteiro que consegue fugir às convenções e clichês que mesmo hoje ainda se mostram tão presentes na ficção científica, é uma experiência única, mesmo para aqueles que não têm muita experiência com anime. Pessoalmente falando agora, Legend of Galactic Heroes não é o meu anime favorito. Ele é o segundo, ficando atrás apenas de Patrulha Estelar Yamato, seguido por Fullmetal Alchemist e Ghost in the Shell, ambos em terceiro lugar. E assim, meus caros cosmonautas, nós chegamos ao fim de mais uma viagem pelo cosmos, em nossa viagem em busca do conhecimento.
eu lhe peço, gostou desse vídeo? Deixe um like, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo. Isso é importante mostrar para o YouTube a relevância do canal. E vida longa e próspera. E nos vemos na próxima semana, meus amigos. Até a próxima.